Lembro de uma frase de Billy Graham, que eu admiro muito. Billy Graham, um teólogo famoso, ele diz assim: ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. A oração, ela é fundamental na minha e na tua vida, porque orar é conversar com Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes acordamos de manhã cedo e qual é a primeira coisa que na maioria das vezes fazemos? Pegamos o celular. Vamos olhar se tem alguém interessante que mandou alguma mensagem ou que pode estar online para ouvir a nossa voz. Aleluia! Ah, se nós pudéssemos fazer isso todas as manhãs para com Deus também. Acordar de manhã cedo Glória e a Deus! ao invés de olhar para o celular, colocar o joelho no chão e se conectar com o céu. Aleluia! Porque Deus, ao nosso acordar logo de manhã cedo, Ele está esperando ouvir a minha e a tua voz. Aleluia, glória. Deus, Ele só quer ouvir a minha e a tua voz. Ele só quer ouvir você chamá-lo de paizinho, de meu pai. Ele quer ouvir você contar para Ele tudo o que está acontecendo na sua vida. Porque às vezes nos acordamos alegres, nos acordamos felizes, mas às vezes nos acordamos atribulados. E todos esses momentos que vivenciamos na nossa vida, o Senhor, Ele quer ouvir. Ele já sabe que eu vou acordar triste. Ele já sabe que eu vou acordar alegre. Ele já sabe o que vai acontecer, mas Ele quer ouvir da minha e da tua boca. Sabe por quê? Ele quer que você e eu cheguemos cada vez mais perto dele. Ele só quer isso. Amém, igreja? O salmo que nós lemos, eu acho ele muito interessante. E eu me identifico muito com ele devido às tribulações vivenciadas na minha vida até aqui. E quando eu paro para analisar a situação da vida desse salmista, eu paro para perceber que ele sofreu, que ele foi perseguido, que ele foi angustiado, que ele passou por tribulações, mas que tudo isso teve um fim. Então a primeira palavra de bênção na tua vida é que todo passado de aflição, sofrimento e dor passará, se fores obediente a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. O sofrimento não é para sempre, a tribulação não é para sempre, a perseguição não é para sempre. Deus muitas vezes usa tudo isso para nos provar, para nos preparar, para nos fortalecer, para nos capacitar. Somente. Às vezes estamos num momento tão feliz da nossa vida e dizemos: oh, glória a Deus, adoramos ao Senhor, louvamos o nome do Senhor. Mas quando o sapato aperta, quando dói, quando vem o período difícil, vem a dúvida, resmungamos. Muitas vezes até abrimos nossa boca para dizer coisas que não deveríamos dizer, para pensar coisas que não deveríamos pensar, porque esquecemos que Ele é Deus do impossível. Se nós vivêssemos a nossa vida inteira crendo e tendo a certeza que Ele é Deus do impossível, em momento algum o meu coração ele trepidaria. Em momento algum eu duvidaria de que o Senhor me deixou, porque o Senhor ele está do meu lado e do teu lado o tempo todo. Às vezes ele silencia. Quando ele silencia, ou ele está trabalhando por algo para a nossa vida, ou ele está observando a mim e a você para ver até onde nós conseguimos chegar. Silêncio de Deus nunca foi abandono. Deus ele nunca abandonou os seus, os que buscam, aqueles que adoram, aqueles que sacrificam. Não, às vezes ele silencia porque ele quer ver até onde nós conseguimos chegar. Eu imagino aquela cena de Abraão, depois de conquistar o filho que ele tanto pediu a Deus. Eu imagino ele no caminho, com o filho nos braços, nos braços não, que já era grande, né? Mas caminhando com o filho. E no pensamento, na minha conjectura, ele dizia: vou sacrificar meu filho para o Senhor porque ele pediu. Eu vou fazer a vontade do Senhor porque ele pediu. Mas se for vontade de Deus, eu vou chegar lá e Deus não vai permitir o sacrifício. Ele confiava em Deus. Será que você e eu confiamos em Deus intensamente assim? E aí, voltando para o texto, quando eu paro para pensar no que o salmista vivenciou, eu vejo que nos primeiros versos ele já declara o seu amor por Deus, pois ele pôde contemplar o Senhor na sua vida. O verso 1 ele diz assim: amo o Senhor. Veja só a expressão, amo o Senhor.
Hoje a maioria dos cristãos, eles têm tratado Deus como uma pessoa qualquer. Não tem buscado uma relação de soberano e súdito, mas tem tratado Deus como de igual para igual ou como que inferior. Eu só preciso de Deus quando eu vou dobrar meu joelho e pedir. Quando eu estou passando por algo que eu preciso que Deus faça. Mas quando está tudo bem, na maioria das vezes, eu não oro mais, eu não louvo, eu não leio a palavra. Aleluia. Eu me acomodo. Os momentos bons na vida do crente, se o crente não vigiar, ele se acomoda, ele estaciona, ele para no canto, e é preciso que Deus faça um rebuliço na vida desse crente para ele despertar, para ele acordar e entender. Tá? Eu estou um pouco distante de Deus, eu tenho que voltar para a presença, eu tenho que andar na presença, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Glória, aleluia, glória. E quando eu olho o salmista, ele declara o seu amor. Ele inicia o seu salmo declarando amor a Deus. Ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E aí ele confirma no verso 2 dizendo: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista não diz: invocá-lo-ei enquanto eu precisar, invocá-lo-ei nos momentos da felicidade, da necessidade, invocá-lo-ei somente quando a situação estiver difícil. Não, ele diz: enquanto eu viver. E é assim que tem que ser na minha e na tua vida. Enquanto você e eu vivermos, devemos invocar o nome do Senhor, não porque Ele tem algo para dar, não por algo que Ele tem para fazer, mas é porque Ele é Deus na minha e na tua vida, é porque Ele já fez. Você está vivo hoje, você está de pé hoje, você tem roupa para vestir, tem comida para comer, tem casa para morar, você tem uma família maravilhosa, você tem um Deus cuidando de você, então você tem que adorá-lo o tempo todo. Glória a Deus. O salmista ele encerra no verso 12 dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu paro para imaginar que durante muito tempo na vida do salmista, ele ficava se questionando o porquê de tanta situação difícil na sua vida, o porquê de tanta tribulação, o porquê de tanto sofrimento, o porquê dele ver a morte passar na sua face. Ele nunca percebeu os livramentos de Deus na sua vida, até que ele pôde receber sua vitória e entender que ele não precisava de que Deus fizesse, ele só precisava de que Deus fosse na sua vida. E quando ele percebeu que ele necessitava disso, ele buscou a Deus de todo o coração, e Deus, ele o socorreu. Eu citarei um exemplo aqui que é muito conhecido. O salmista, ele teve suas súplicas ouvidas, e quando eu paro para observar essa situação, me deparo com uma mulher que passou muito tempo numa tribulação tremenda. E hoje é assim na vida de muitas mulheres. Ana, ela tinha seu marido, Elcana, não podia engravidar, era estéril. Naquele tempo não era comum o homem ter duas mulheres. O homem ele poderia ter uma concubina, que era uma escrava, que era doada para poder conceber, e assim a esposa dele ser mãe daquele filho da concubina, ser por mãe. Mas o homem não poderia ter duas mulheres, era algo incomum. Porém, Elcana ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana não podia engravidar. Ana queria muito filho, mas praticamente todos os anos Ana via Penina tendo um filho atrás do outro. E não somente isso, além do desprazer de não ter filho, ela tinha que se conformar com as provocações e as perseguições de Penina o tempo todo. Imagina você não poder fazer algo, você necessitar de algo que você não pode ter, e ter alguém do seu lado te cutucando. Tá vendo? Tu és fraca, tu não consegue, tu não pode, agora eu posso. Tem muitas mulheres hoje passando por isso, tem muitos homens sofrendo certos tipos de perseguição, e muitas vezes não percebem que estão vivenciando uma aprovação de Deus na sua vida, para algo grandioso que será feito lá na frente. Aleluia! A mais Ana, ela
passou por todo esse período. Ela chorava, ela orava, ela clamava ao Senhor. E certo dia ela determinou. Ela subiu ao templo em Siló. Ela dobrou seu joelho no templo. Ela chorava tanto que ela não conseguia falar, mas ela conversava com Deus em espírito. E naquela conversa ela clamava a Deus que Deus pudesse abrir sua madre e lhe dar um filho. E ela foi além. Ela disse: Senhor, se tu me deres este filho, eu te devolverei. Ele irá para a tua casa e viverá lá para sempre te servindo. Então veja, ela não queria um filho para passar na cara de Penina, não. Ela não queria ter um filho para chegar na frente de Penina e dizer: Penina, agora eu tenho um filho, zomba da minha cara agora, tira onda comigo, não. Ela queria ter um filho para ela ter o prazer de dar um sorriso diferente para o seu marido, para ela ter o prazer de olhar para aquele filho e dizer: foi Deus que me deu. E mais ainda, para ela ter o grande prazer de não ser considerada impura, porque mulher estéril naquela época era considerada impura. Então ela ainda tinha que se contentar, se conformar com essa situação. E o interessante é que Deus ouviu o clamor de Ana. Além de ouvir o clamor de Ana, Deus atendeu ao clamor de Ana. Como é que está a tua vida hoje? Está chovendo muito? É tempestade? São trovões? Tem raios? Está difícil? Está difícil suportar o que está passando? Não abre a boca para resmungar, não. Não põe dúvida no teu coração, não. Não pense em deixar Deus de lado, não, que vai ser pior. Dobra o joelho e clama aquele que tudo pode. Porque do mesmo modo que Deus atendeu a Ana, Ele vai te socorrer. Aleluia. Ele vai te socorrer. Lá no capítulo 2 de 1 Samuel, aleluia, glória a Deus. No capítulo 2 de 1 Samuel, a gente tem uma oração maravilhosa de Ana. E eu lerei para a igreja os 2 primeiros versículos. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. A igreja, você está sendo perseguido hoje. É o tempo todo, para todos os lados, é calúnia, é contenda, é confronto, é perseguição. O tempo de chuva na tua vida vai passar. E vai abrir um lindo e maravilhoso sol, e você verá a glória de Deus na sua vida. O tempo de cantar vai chegar, o tempo de vitória vai chegar. Não desiste. Talvez a tua vitória esteja bem pertinho e você está pensando em desistir, está pensando em jogar a espada fora, em sair do caminho. Na linguagem